Olá, eu sou a jornalista Gisele Federici, tenho a grande honra de receber aqui hoje para essa conversa o economista brasileiro Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele foi vice-presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS e foi também diretor executivo para o Brasil e outros países no Fundo Monetário Internacional, o FMI. A gente vai falar um pouco aqui sobre a 14ª cúpula dos BRICS, que aconteceu no final de junho, entre outros temas. Paulo, te agradeço muito por essa conversa e já vou colocar para você a primeira pergunta, que é qual foi a sua avaliação da 14ª cúpula do BRICS? Foi presidida pela China e realizada virtualmente, com sede física, digamos assim, em Pequim. Bem, o fato de ela ter sido virtual sempre prejudica, né? Porque essas cúpulas, quando são presenciais, como eram normalmente, elas envolvem não só as reuniões formais, mas também os contatos informais entre os líderes, os presidentes, o primeiro-ministro da Índia, entre as delegações, encontros bilaterais são realizados à margem da cúpula, né? Outros países mandam representantes no formato de ampliação do diálogo, né? Então, é uma pena, mas a China está nessa política de Covid-0, né? Muito determinada a levar isso em frente, ninguém entra, ninguém sai, então a cúpula foi virtual. A outra coisa importante é que ela se realiza num ambiente de inédito nível de tensão entre dois integrantes do grupo e o Ocidente. A Rússia, na confrontação que se agudizou muito agora em 22, por causa da Ucrânia, e a China, que está em desentendimentos há anos com os Estados Unidos, desentendimentos que estão se agravando também, em parte por causa das divergências em relação à questão da Ucrânia. Então, o quadro hoje para os BRICS, nessa 14ª cúpula, é totalmente distinto daquele que existia quando nós formamos o grupo e começamos a trabalhar juntos em 2008, quando eu estava em Washington. Eu acompanhei a formação dos BRICS desde aquela época. E o que acontece? Naquela época, e acho que os BRICS devem continuar assim, eles não foram concebidos como um grupo anti-Estados Unidos, anti-Europa, anti-ninguém. Era um grupo de cooperação entre 4, depois 5 países, com a entrada da África do Sul, que visava o desenvolvimento desses países e a articulação deles para tratar de temas econômico-financeiros e melhorar a governança financeira internacional. E agora não, agora nós temos um quadro geopolítico muito pior, muito mais tenso, e com a circunstância especial de dois dos membros dos BRICS estarem em plena confrontação com os Estados Unidos e com o Ocidente de um modo geral. Né? Uhum. E em relação ao banco, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, qual você fez parte da elaboração, né, do pensamento de criação do banco, em 2021, o novo banco admitiu alguns novos membros, né? Emirados Árabes, Uruguai, Bangladesh, Egito, por exemplo. Também no ano passado, o volume comercial entre os países do bloco registrou uma alta de 300% em comparação com 2006. Quais seriam os próximos passos mais prováveis, na sua avaliação, para esse atual mandato do bloco? Bem, o Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, esse é o nome oficial, que tem sede em Xangai. Eu fui membro da equipe inicial do banco, da administração inicial do banco, na condição de vice-presidente indicado pelo Brasil. Nós tínhamos planos muito ambiciosos para esse banco que não se realizaram ainda. O banco é grande, tem um capital integralizado importante, tem planos ambiciosos, mas ficou aquém dos resultados. Conseguiu fazer coisas, não é que tenha sido zero, mas foi infeliz em várias iniciativas, inclusive nessa que você mencionou. Só agora, 7 anos depois da criação do banco, 7 anos depois do ano de eu ter ido para lá, junto com a nova administração em 2015, é que estão em processo de entrada 4 países. 2 já entraram, 2 estão em processo de entrada, esses que você mencionou. Isso é muito pouco, mostra uma lentidão em alcançar um objetivo central do banco, que é tornar-se um banco global para além dos BRICS. Não um clube fechado, mas um banco para financiar o desenvolvimento com novos critérios, com a visão de países emergentes. Isso não foi alcançado ainda, né? Então, uma tarefa pendente é revigorar as iniciativas existentes, o Banco e o Fundo Monetário dos BRICS. Uhum. E qual a sua avaliação sobre a entrada de novos membros no bloco em si, não necessariamente no novo Banco de Desenvolvimento? Por exemplo, o Irã acabou de pedir
final de junho também, oficialmente, sua entrada no bloco, depois da Argentina, né, que também fez o mesmo. O que você acha dessa ampliação do BRICS? Olha, é um tema delicado. Uma coisa é a ampliação do banco, que me parece inequivocamente necessária e está atrasada, do Banco dos BRICS. Mas a ampliação do mecanismo político, do foro BRICS, é uma questão mais difícil. Por exemplo, do ponto de vista do Brasil, isso vai diluir a participação brasileira. O Brasil, em vez de ser membro de um grupo de 5, será membro de um grupo, digamos, de 10, caso seja ampliação dessa magnitude, né? Segundo, que tipo de país vai entrar? Eu não tenho nada contra o Irã, mas se entrar, por exemplo, o Irã, vai ser um país, mais um país no bloco, no grupo, no bloco, não é o termo correto, no grupo, no mecanismo de coordenação, que está em rota de colisão com o Ocidente. Vai acentuar esse caráter de dificuldades do grupo com o Ocidente. Não me parece que a entrada isolada do Irã seja uma boa coisa. Por outro lado, eu não quero ser arrogante nem dar lição a ninguém, porque o Brasil está sem moral, depois de ter passado por essa fase obscura com Temer e, sobretudo, Bolsonaro. Mas veja o caso da Argentina. Hoje é o Fernandes, nosso amigo, nosso aliado. Se o Fernandes não for reeleito, volta um novo Macri, algo equivalente ao Macri, com que confiança nós poderemos ter que a Argentina estará solidária aos objetivos do grupo e não vulnerável a pressões extra-grupo, pressões ocidentais, né? Tem muitas dificuldades nessa ampliação, viu? A China está, desde o tempo que eu estava em Xangai, pelo menos, 2017, que eu me lembro, teve cúpula dos BRICS em 2017 na China, presencial na época, estávamos antes da pandemia, e a China já estava lutando pelo que eles chamam de BRICS Plus. Passaram-se 5 anos, nova cúpula na China, não conseguiu avançar muito. Avançou no sentido de colocar o tema na mesa, começar uma discussão de critérios para ampliação, mas tem muita dificuldade. Por exemplo, nós não temos rivalidade com a Argentina, felizmente, mas será que a África do Sul vai querer que entre a Nigéria? Não sei. A Nigéria é um país maior até do que a África do Sul, da África sul-saariana, em população, em PIB, pelo menos, não sei se em território, não me lembro, mas é um país que eu não sei se a África do Sul quer realmente dividir a representação subsaariana da África, do grupo dos BRICS, com esse outro país da África subsaariana. Entende? Quem é que vai entrar no leste da Ásia, por exemplo, ou no sul da Ásia? Vai ser um país com peso semelhante aos BRICS atuais, ou algum país caudatário de alguma potência da Ásia? Algum país caudatário da Índia? Algum país caudatário da China? O grupo já tem um certo desequilíbrio, porque a China é muito maior que os outros 4, né? Se entrarem países que orbitem em torno da China, isso acentuará o desequilíbrio do grupo. Então, por outro lado, você tem a ampliação do grupo, vai dar mais voz, mais representatividade, é isso que os chineses estão querendo, né? Estão querendo. Agora, tem que tomar cuidado. O Brasil tem que ser muito racional aí, né? Porque não pode se formar uma ideia de que os BRICS estão se ampliando para acumular força para enfrentar o Ocidente. Porque o Brasil não tem uma briga, não tem confrontação com os Estados Unidos e com a Europa. Nem quer ter. Nem tem por que comprar as brigas da Rússia com o Ocidente, as brigas da China com o Ocidente são pesadíssimas. Então, a minha preferência é manter os BRICS. Em princípio, posso mudar de ideia se argumentos forem mostrados que eu não estou vendo ainda, né? Mas me parece melhor manter os BRICS com 5 membros, ampliar o Banco dos BRICS para incluir o máximo possível de países emergentes em desenvolvimento e manter os BRICS como um mecanismo de cooperação econômico-financeira, sobretudo, e não como grupo político, aliança política, ou até muito menos como aliança militar, né? O Brasil vai ter que trafegar com cuidado, porque nós temos agora 2 membros do grupo que estão numa situação muito tensa, a Rússia, sobretudo, né? E nós temos que tomar cuidado para não nos envolvermos demais nisso. Nós entendemos as razões da Rússia, entendemos as razões da China, mas é uma briga que não é nossa. Eles compram as nossas brigas? Que eu saiba, a Rússia e a China até hoje não apoiam claramente a entrada do Brasil e da Índia no Conselho Permanente de Segurança das Nações Unidas.
do qual eles são membros. Né? Então, nós somos membros de um mesmo grupo de coordenação, temos muitos interesses comuns, mas nem sempre temos a mesma visão de todas as questões que aparecem na agenda internacional. Ou seja, seria mais interessante ter uma aliança financeira para que haja relações comerciais, por exemplo, de moeda independente do dólar, do que uma aliança, do que a ampliação de uma aliança entre os governos, né? Entre os chefes de Estado. Manter esse caráter permanente do grupo de coordenação focado, no meu modo de ver, em questões econômico-financeiras, inclusive não só na retomada e na melhora do Banco dos BRICS e do Fundo Monetário dos BRICS, que estão progredindo muito lentamente, para o meu gosto, mas também para incluir novas ideias no tema, na pauta, desculpe. Novas ideias que, inclusive, já foram colocadas em pauta na presidência da China este ano. Né? Por exemplo, criou-se os ministros de Finanças e presidentes de Banco Central, reunidos no dia 6 de junho, criaram um think tank de acadêmico, um foro para discutir questões financeiras, envolvendo think tanks dos 5 BRICS, um formato que ainda vai ser aprofundado e desenvolvido daqui para frente, né? No segundo semestre, pela China, presidência da China, depois a África do Sul e depois Brasil. Na presidência do ano passado, os BRICS criaram um task force, uma força-tarefa de bancos centrais para discutir sistemas de pagamentos. Né? Então, por exemplo, o que poderia ser explorado? Inclusive, o Brasil vai ser o presidente do grupo em 24. Né? O Brasil será presidente do grupo dos BRICS em 24 e do G20 também, no mesmo ano. Com o novo governo, espera-se. Né? Esse governo terá um ano para se preparar. O que pode ser feito? Como eu disse, revigorar as iniciativas existentes, melhorá-las. Mas tem temas novos. Por exemplo, o sistema monetário internacional, que já era disfuncional, virou alarmantemente inseguro, com a tendência dos Estados Unidos e até da Europa, né? que foi conduzida a isso pela invasão da Ucrânia, de usar as moedas de sistemas financeiros ocidentais, dólar e euro, como armas políticas. Isso já foi feito com Venezuela, foi feito com o Irã, foi feito com o Afeganistão, agora com a Rússia em grande escala, uma escala sem precedentes. Quase metade das 630 bilhões de dólares de reservas da Rússia foram congelados, o que é gravíssimo. Né? Os bancos russos foram excluídos do sistema internacional ocidental de pagamentos, então Rússia e China, a China também está insegura, imagina, a China tem 3 trilhões de dólares de reservas, grande parte das quais aplicadas em dólares, euros, sistema financeiro ocidental, então estão inquietos. Será que esse canal, Banco Central, esse canal acadêmico que foi criado agora na presidência chinesa, não poderiam ser veículos para nos próximos anos aprofundar essa discussão? Por exemplo, sistemas de pagamentos bypassando o dólar, como já existem, bilaterais, China, Rússia, Índia. Será que não seria o caso de aprofundar esses esquemas, alargá-los, incluir os outros BRICS, multilateralizá-los? E, em complemento a isso, uma ideia mais ambiciosa que o Putin mencionou agora na cúpula da China, há poucos dias, que seria criar uma moeda reserva, com a força das economias dos BRICS, criar uma moeda reserva nova, confiável, que serviria como reserva internacional para os países que não queiram se submeter aos arbítrios e às decisões agressivas dos Estados Unidos e da Europa. Né? O sistema monetário internacional sempre foi um problema, Gisele, né? Porque era um sistema monetário internacional baseado, sobretudo, na moeda nacional fiduciária, que é o dólar. Isso sempre foi um problema. Mas agora é um problemaço, porque esse país é o maior inimigo do dólar como moeda internacional, porque ele está usando o dólar agressivamente como instrumento de política externa, de política de grande potência agressiva. E, portanto, fez o que se chama em inglês de weaponization of the currency. Se a moeda principal foi transformada em arma política contra países considerados hostis, surge uma necessidade de criar mecanismos alternativos. E os BRICS poderão se debruçar sobre isso, né? Se valendo das universidades, dos think tanks que nós temos nos vários países, para aprofundar essa discussão que vai correr no mundo inteiro, né? Agora, com essa crise resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia,
Agora esse tema virou urgente, né? E, portanto, os BRICS certamente terão um papel. O Putin exagerou, viu? Porque o que acontece foi que os russos botaram esse tema na mesa, mas não começou ainda, não foi tomada a decisão de criar uma moeda reserva, nem começou a fundo a discussão, né? Os russos tiveram uma boa ideia, que não é pública ainda, mas eu consultei os meus interlocutores russos e eles concordam que isso seja mencionado publicamente, que é aproveitar a coincidência que as 5 moedas dos BRICS começam com a letra R, real, rublo, renminbi, rúpia e rand, e fazer um projeto R5, que abarcaria todas essas discussões, sistema de pagamentos bypassando o dólar e o euro, e o sistema financeiro ocidental, multilateralização desses sistemas, a eventual criação de uma moeda reserva baseada na força das economias dos BRICS, tudo isso pode estar na pauta, né? Aí tem que entusiasmar aí os nossos pesquisadores, os nossos bancos centrais, revigorá-los, no sentido de aprofundar essa discussão para mostrar que os BRICS vieram para valer, né? Já não fomos ainda tão bem sucedidos, Gisele, nas iniciativas anteriores. Temos que revigorá-las, melhorá-las. Se for para lançar novas, tem que ser lançadas em base muito profissionais, uma pesquisa e uma reflexão muito aprofundada, né? Muito interessante, muito curiosa essa coincidência das moedas de todos os países membros do grupo serem começarem com a letra R. Então vai dar para usar um nome muito forte, né, para isso, para essa nova iniciativa. Paulo, uma última pergunta: qual você acha que deve ser a prioridade número 1 do Brasil no início de 2024, quando o país assumir a presidência do BRICS? Bem, até lá vai correr muita água, né? Mas pelo que se pode ter hoje em mente, o Brasil tem que ter a clareza no meu modo de ver, a discutir, de não permitir que os BRICS resvalem para a formação de um grupo político com implicações na relação do Brasil com o Ocidente. Nossa posição, eu volto a dizer, é muito diferente da posição da Rússia e da China, né? Então, focar nas questões econômico-financeiras, que tem sido sempre o nosso ponto de vista. O ponto de vista dos BRICS tradicionalmente é esse, né? Então, discutir a nossa atuação no G20, a nossa atuação no Fundo Monetário, no Banco Mundial. Mais importante, melhorar o Fundo Monetário dos BRICS, colocá-lo em uma atividade mais significativa, melhorar as deficiências do Banco dos BRICS, o Banco dos BRICS teve a infelicidade de ter 2 presidentes fracos. O primeiro da Índia, muito fraco, com quem eu convivi, e agora um pior, que foi indicado pelo governo Bolsonaro, um brasileiro. Então tem que revigorar esse Banco dos BRICS e tem que lançar. O Brasil sempre foi, viu, Gisele, sem puxar a brasa para a nossa sardinha demais, sempre não digo, mas em muitos momentos, no período que eu estava lá, o Brasil era o motor do grupo. Lançava ideias, pressionava para que as ideias fossem em frente. Então, temos que retomar esse papel, aproveitando o fato de que nós somos presidentes, e, inclusive, conduzir essa discussão nova do sistema monetário internacional, dos sistemas de pagamento que sejam independentes do dólar e do euro, do sistema financeiro ocidental, de como vai implementar isso. Cabe criar uma nova moeda de reserva amparada nas economias dos BRICS. Tudo são temas importantes que o Brasil pode ajudar. Não estarão resolvidos até janeiro de 24, e o Brasil pode ajudar a impulsionar, se valendo dos nossos recursos, que não são poucos, viu? O brasileiro tende a subestimar o Brasil, eu sempre digo isso, e eu posso dizer, pela minha experiência de 10 anos no Fundo Monetário no Banco dos BRICS, que eu podia me valer, como brasileiro, organismos internacionais, da máquina brasileira, das embaixadas, do Itamaraty, do Banco Central, do BNDES, das carreiras de Estado, de um modo geral, na Fazenda, no planejamento, como fonte de informações, fonte de apoio técnico e fonte de pessoal para a atuação do Brasil nesses organismos, entende? Essa máquina brasileira está desmotivada, variada pela desmoralização que tomou conta do governo brasileiro, Temer e depois Bolsonaro, sobretudo, né? Mas ela pode ser revigorada, pode ser injetado novo ânimo nela, né? E o Brasil tem a experiência, conta com a experiência que o Lula teve como presidente, que pessoas como o Celso Amorim, que podem voltar ativa, talvez no cargo de ministro das Relações Exteriores, eu espero, né? Claro que tudo isso só será possível se nós não cometermos o desatino de reeleger o atual presidente na eleição de outubro, né? Uhum. Aguardemos
novos ares, né, no contexto político para a gente reassumir essa força no BRICS. Paulo, te agradeço muito pela conversa, muito construtiva aqui. Então, até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado, Gisele. Obrigada.